Pessoal, bem-vindos a mais um Café com Edu. Bom dia, Cris, fiel escudeira, muito bom você estar aqui. Talecita, buenos dias. Deixa eu abrir aqui o Facebook Live. Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia, Thiago, Levi, grande Levi. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Tô eu e meu cafezinho aqui. Mais uma terça-feira, hoje é dia 19. Grande Turquinho. Bom dia. Minha canequinha tradicional. E bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2016. Bom dia, Simone, direto de Praia Grande, querida. E o que é o Café com Edu? Bom, primeiro, eu sou o Edu. Bom dia, Brunão, tudo bem? Leandro, todo mundo entrando aí. Hoje guerreiros, hein? Porque tá friozinho. Tá bem vontade de ficar na cama mesmo, hoje foi cruel. Então eu sou o Edu, eu sou fundador e membro da Rede Ubuntu, sócio da Alus, facilitador da Hyper Island e palhaço. E esse café aqui é dedicado a eu compartilhar na minha jornada as minhas experiências, as minhas reflexões sobre a minha jornada empreendedora. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. O mundo do trabalho tem mudado muito e a Rede Ubuntu existe há 7 anos. E a gente, desde então, tem auxiliado pessoas e organizações nessa transformação, nesse caminhar de um mundo novo. E como é que a gente faz isso, né? Então, a gente já sabe que o mundo está em transição, a gente já sabe que esse novo mundo emergente está rolando. Agora, beleza, e eu com isso, né? Então, empreendedorismo. Como é que eu lido com tudo isso, tá? O tema de hoje tem muito a ver com esse papo que a gente vem tendo sobre empreendedorismo. E ele tem o título: o que é raio que eu vou plantar? O que eu vou plantar, tá? Que raios que eu vou plantar a partir de agora? E por que a gente usa o plantar, né? A gente usa o plantar pela metáfora do jardineiro, tá? O empreendedorismo todo, a gente tem a árvore como um símbolo e o jardineiro como metáfora, né? Bom dia a todos que estão entrando aí. Camila, que saudade, bom dia. Esse título do que eu vou plantar tem inspiração numa historinha dos canteiros que eu inclusive escrevi no livro, tá? No último capítulo do livro As Raízes do Empreendedorismo, que foi lançado no ano passado, a gente fala um pouquinho dessa história dos canteiros. E semana passada, basicamente, acho que em 2 processos, workshops e trabalhos que eu estava fazendo, eu falei sobre os canteiros. Então eu decidi falar hoje aqui, porque eu acho que pode ser uma dica valiosa para todos vocês, mesmo a galera que esteja já na jornada empreendedora, ou mesmo as que estão iniciando, ou as mesmas que nem começaram ainda. Tá valendo, tá? O que é a história dos canteiros? E a história dos canteiros é muito válida para aquela situação onde, de alguma maneira, você já tem uma direção, você já tem um propósito. Na verdade, a gente passa a vida inteira refletindo sobre o propósito, tá? Então, não é que assim, eu sei sobre o propósito. Mas a partir do momento que você tem noção de que direção você quer começar a caminhar, uma pergunta fundamental é: o que eu faço? Né? Como é que eu começo a plantar? Semana passada, 2 coaches meus foram demitidos. E os 2 queriam muito ser demitidos, faz tempo. Já sabiam que não era mais aquilo e queriam outras coisas. Já sabiam, inclusive, que direção que queriam começar a tomar. O desafio é como é que eu tomo esse caminho. E de alguma maneira eu costumo dizer que o universo ajuda, né? Então, nesse caso desses 2, a demissão foi uma ajuda.
Certamente em alguns outros casos não é uma ajuda, então não podemos generalizar. Mas nesse caso foi uma ajuda. E aí beleza, o que eu faço, né? Como é que eu começo a plantar? Então a metáfora do jardim é muito feliz porque ela tem a ver com o teu propósito. Então o jardim é como se fosse o propósito que você está querendo plantar ao longo da tua vida. Quando você vai plantar um jardim, você normalmente não planta um canteiro só, tá? Você planta vários canteiros. E aqui está a metáfora do que eu vou plantar. Então nessa metáfora do jardim, a gente analisou que tem alguns diferentes canteiros que você precisa plantar e que você precisa prestar atenção. Um primeiro canteiro, e a gente usa variáveis, tá? Eu venho da área de negócios, né? Fui marqueteiro, uma vez marqueteiro, sempre marqueteiro, né? Então eu gosto de usar variáveis, tá? Então eu vou falar sobre as variáveis aqui do primeiro canteiro. Então, o primeiro canteiro tem a ver com... o título desse canteiro chama Fazer a Roda Girar. Tá? Então, o que é esse canteiro? Esse canteiro, nas variáveis, ele é alguma coisa, são atividades que, de alguma maneira, você não é muito aquilo que você mais quer fazer, né? Mas que você sabe fazer, e que as pessoas reconhecem que você sabe fazer, e que tem potencial de te dar uma graninha rápida no curto prazo. Então são aquelas atividades que precisa fazer a roda girar mesmo, né? Então quando eu, por exemplo, fiz a minha transição e virei empreendedor, muitas pessoas me procuravam para fazer planejamentos de marketing, análises de marketing, análise de negócios, etc. E já não era bem mais aquilo que eu queria fazer, né? Mas as pessoas me procuravam para isso, e inclusive eu podia fazer alguns trabalhos relacionados a isso. Então, esse é um canteiro que é mais dinheiro, então primeira variável, mais grana, pode te dar grana para você pagar as contas, porque as contas não param de chegar, né? Todo mês está lá, né? Menos T, essa é outra variável, é curto prazo, menos tempo, você consegue fazer já, tá? Então, atividades que você consegue começar a fazer já. E menos P, P de propósito, tá? Não necessariamente são atividades que você está louco para fazer, mas que de alguma maneira estão pintando e que você precisa fazer. Fator-chave de sucesso para esse canteiro. O que é fundamental para esse canteiro, para você começar a fazer esse canteiro? É flexibilidade. É importante você se meter em atividades, em projetos que te deem flexibilidade para você poder plantar outros canteiros, tá? Muitas pessoas, às vezes, com medo de não conseguir pagar as contas, se metem em todas as atividades do mundo nesse canteiro e acabam não tendo o tempo necessário para investir em outros canteiros. E aí a frustração volta de novo. Então você saiu de um lugar, foi para outro ou para vários outros e no final das contas você está patinando porque você continua não está fazendo o seu propósito. Tá? Então esse é o primeiro canteiro, fazer a roda girar. Para que eu estou falando dos canteiros? Só lembrando... Estou falando dos canteiros, que é o que eu vou plantar. A partir do momento que eu sei sobre o meu propósito, eu tenho uma ideia de que direção eu preciso caminhar, o que eu começo a plantar, né? Como é que eu lido com isso? Que é um modelo muito mental muito diferente do modelo mental de empregado, né? De funcionário com carteira assinada, tá? E que trabalha para uma organização só. Segundo canteiro. O segundo canteiro tem a ver com o que a gente chama do título voluntário, tá? São atividades aí que quando você tem uma ideia de mais ou menos aquilo que você quer fazer, puta, que brilha teu olho e tal, começa a pintar umas coisas para você fazer, né? Quando eu fiz a transição, por exemplo, tinha umas pessoas que, cara, o empreendedorismo cairia que nem uma luva para essas pessoas. Mas aí o desafio é que essas pessoas, nesse caso, não tinham grana para me pagar, né? Estavam com uma situação financeira super difícil e não tinham grana para pagar. E aí, o que fazer nessa hora? E eu comecei a fazer trabalhos voluntários. Para quê? Né? Então, o que é esse canteiro, né? Nas variáveis? Ele é mais P, isso quer dizer, ele é muito o seu propósito, muitas vezes é uma forma, inclusive, esse canteiro de você testar se é aquilo mesmo que você quer mesmo. Então, você experimentar essas atividades e tal, ver se efetivamente aquilo te energiza, te dá tesão. Menos T, isso quer dizer, dá para você fazer no curto prazo, então são algumas atividades que você consegue fazer já rápido. Terceiro,
menos grana. Isso quer dizer, não te paga quase nada, tá? Então, atividades que você vai fazer voluntariamente para poder começar a se experimentar em direção ao seu propósito. Fundamental, fator-chave de sucesso desse canteiro, tem a ver com aprendizados. Você se meter em atividades que você vai aprender sobre o seu propósito, aprender sobre seus talentos, aprender sobre você mesmo, né? Grande risco desse canteiro. Muitas pessoas se metem nesse canteiro, adoram começar a fazer esses trabalhos voluntários e só fazem trabalhos voluntários. E passam muito tempo fazendo trabalhos voluntários. E no final das contas, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois ou meses depois, puta, grilo, esse negócio de ir atrás do seu propósito não dá certo. Porque não dá dinheiro, mas óbvio, você só se meteu em trabalhos voluntários, né? Não vai fazer a roda girar mesmo, né? Então lembrando do outro canteiro fazendo a roda girar, tá? Então esse é o segundo canteiro voluntário muito importante, um canteiro muito importante em direção ao seu propósito. Terceiro canteiro, e aqui o canteiro que a gente chama de sonho, tá? O que é o canteiro do sonho? O canteiro do sonho, então de novo eu estou plantando o meu jardim, que é construindo o meu propósito ao longo da minha vida. O terceiro canteiro é o teu sonho, tá? Para algumas pessoas, já de cara vem um sonho. Puta, eu queria fazer isso, né? E vem um projeto grande e tal. Para algumas outras pessoas não vem. Você tem que começar a caminhar para, de alguma maneira, ter essa visualização. Aconteceu isso comigo. Então, eu, quando fundei a Rede Ubuntu, a visão da Rede Ubuntu não veio de cara para mim. Demorou alguns meses para aparecer... Bom dia, Amanda. Demorou alguns meses para aparecer o sonho para mim, tá? Então, não necessariamente o sonho vem já de cara. O que é esse canteiro do sonho? Nas variáveis mais P, super seu propósito, é teu sonho, tá? Animal, puta, era isso, ou é várias coisas, que não é necessariamente um projeto, é só um sonho, tem várias coisas aí. Mas é mais P, teu super teu propósito. É mais dinheiro, dá para você ganhar dinheiro, a gente acredita muito, e já tem vários casos disso, de que é possível fazer seu propósito e ganhar dinheiro, tá? Então a gente acredita nisso. Agora, mais T. Isso quer dizer, leva tempo, ou pode levar tempo, para construir o seu sonho, né? É quase como uma metáfora de uma árvore mesmo. Quando você planta a árvore, ela já não sai dando frutos, né? Ela tem que crescer, tem todo o processo de maturação dela. Então, fundamental nesse canteiro, fator-chave de sucesso que a gente chama, é paciência, né? É um respeito ao kairos, ao tempo das coisas, ao tempo da natureza, ao tempo de maturidade do seu projeto. Então, é muito importante os outros canteiros para que dê tempo do teu sonho se maturar, do teu projeto ir maturando, né? Algumas pessoas ficam pelo meio do caminho porque não tem esse tempo e porque no final das contas acabam não investindo nos outros canteiros, né? Bom dia, Samara. Então, primeiro canteiro tem a ver com fazer a roda girar, segundo canteiro tem a ver com voluntário, terceiro canteiro é o seu sonho, tá? E aí, muito importante, a paciência. Segundo fator de chave de sucesso nesse canteiro é o modelo de negócios. É constantemente você pensar, como é que meu sonho vai ficar em pé? Como é que eu... Bom dia, Fabião. Como é que meu sonho vai ficar em pé? Que modelo de negócios que eu vou construir para que meu sonho fique em pé, né? Isso foi um mantra. Desde que eu fundei a Rede Ubuntu, por exemplo, eu venho pensando como é que a Rede Ubuntu vai ficar em pé, como é que a gente vai financiar, né? Como é que a gente vai colocar esse negócio em pé. Então, dois fatores chave de sucesso para o seu sonho. De novo, paciência, respeito ao tempo das coisas, kairos. Segundo, modelo de negócio. Você precisa constantemente pensar como é que esse negócio vai ficar em pé, tá? Quarto e último canteiro, a gente chama de é possível esse canteiro, tá? É um canteiro que está mais ou menos no meio do caminho desses três outros que eu falei para vocês. O canteiro é possível tem a ver com alguns projetos que, nas variáveis, né? É mais P, é teu propósito, é mais ou menos dinheiro, isso quer dizer, ele mais ou menos paga as contas, e ele mais ou menos ele mais ou menos leva tempo para surgir, tá? Grande caso, por exemplo, do programa Semear, que a gente fez
surgiu 1 ano depois que eu fundei a Rede Ubuntu. Tá? Então ele levou um certo tempo para surgir. Ele já não era um projeto que pagava todas as contas, que financiava tudo, mas ele de alguma maneira já era bem o meu propósito, né? E ele era um canteiro fundamental para eu inclusive pensar e trabalhar naquele modelo de negócios que eu falei do canteiro dos sonhos, tá? E fator-chave de sucesso, portanto, desse canteiro, ele é muito importante para você aprender sobre o modelo de negócios e sobre o seu propósito também, né? E como é que a gente põe em cima, né? Bom dia, Nanda. Então é isso. A dica que eu tenho hoje para vocês é dos canteiros, tá? Eu vejo muitos empreendedores se embananando com esse gerenciamento dos diferentes canteiros. Algumas pessoas ficando maravilhadas com voluntariado e mergulham no, né? Eles mergulham no voluntariado e acabam não conseguindo ficar em pé depois. Ou pessoas que estão focadas no sonho e investem todo o tempo deles no sonho, não investem nos outros canteiros e aí também não ficam em pé, porque muitas vezes o canteiro não leva tempo. Sim, os canteiros são as metáforas, tá? De novo, aqui a gente está falando que o jardim nosso, né, do meu empreendedorismo, o jardim é o propósito, você precisa plantar diferentes canteiros, tá? Então aqui é uma dica valiosa de que você precisa investir em 4 grandes canteiros. Primeiro canteiro, fazer a roda girar, quer dizer, projetos que não necessariamente são muito do seu propósito, mas que conseguem pagar uma grana para você ir levando para frente. Segundo canteiro, voluntariado, alguns projetos que não te pagam nada, mas que são super seu propósito, que faz você aprender sobre você, sobre o seu propósito, sobre os seus talentos. Terceiro canteiro, que tem a ver com o seu sonho, aquele projeto ou aquele sonho que você tem. Ele é muito importante, você tem que investir nele, mas muitas vezes ele leva tempo e, portanto, você tem que dar este tempo para esse projeto maturar. Muitos empreendedores, no final das contas, acabam não realizando esse grande sonho por não conseguir ter este tempo, porque não investiram nos outros canteiros. Tá? E o quarto canteiro é possível, dá para a gente fazer alguns projetos já que tem a ver com o que eu quero, mas que, no final das contas, não pagam toda a grana e tal, mas que já está no meio do caminho da história, tá? Dica valiosa desses canteiros e tem funcionado muito para muita gente. Então, eu deixo aqui a pergunta para vocês: como é que vocês, na vida de vocês, estão lidando com esses canteiros, tá? Mesmo se você está numa grande organização, você está como empregado em uma organização, como é que você está gerenciando esses diferentes projetos na tua vida? Cada vez mais as pessoas, nesse mundo novo do trabalho, vai fazer diferentes coisas. Mesmo dentro de uma organização, você vai ter vários projetos. Você está numa área, mas na verdade você tem um outro projeto global, você tem um outro projeto de outra área, etc. Como é que você está gerenciando o portfólio de atividades que você está fazendo? Um dos grandes questões, muitas vezes que as pessoas olham para os meus projetos e falam: nossa, tadinho, esse cara não está com foco. Quando você está plantando jardim, qual é o seu foco? Seu foco é seu propósito, tá? É isso aí, voluntariado com a área que você sonha é muito importante, tá? Então, qual é o seu foco? O seu foco é o seu propósito. Você vai fazer várias atividades de acordo para alimentar esse teu propósito, tá? E essas atividades podem ter funções diferentes. O importante é quando a gente está caminhando, a gente ter consciência sobre o que você está fazendo. Você não tem foco quando você não tem a mínima ideia do que você está fazendo, o que você está fazendo. Agora, se você tem clareza que aquelas atividades, aqueles projetos, têm a ver com algo maior que você está construindo, isso é fundamental, tá? Então, a dica aqui para vocês e a reflexão que eu provoco vocês a fazer no dia de hoje ou nessa semana é: como é que estão as minhas atividades de acordo com esses canteiros, tá? Você está deixando algum canteiro de lado? Ou você está focando toda a tua energia num canteiro? E, de novo, eu não estou dizendo que vocês têm que 100% do tempo fazer todos os canteiros. A única coisa, você pode, de alguma maneira, às vezes, eu estou mal de grana. Cara, eu foco minha energia agora em fazer a roda girar por um certo tempo, para depois ter flexibilidade para investir em outros canteiros. Então, é dinâmico, o equilíbrio é dinâmico. Você pode fazer os diferentes canteiros, às vezes focar 100% em um. A única coisa é que seja consciente, e eu quero trazer essa provocação para vocês. As atividades que você está fazendo estão
sendo investidos em diferentes canteiros para você construir o teu jardim? Você está conseguindo construir o teu jardim nos diferentes canteiros? Fica a reflexão aqui para vocês. Certo? E perguntas aí, galera? E aí, esse material está no livro As Raízes do Empreendedorismo e vocês acham no site www.redeubuntu.com.br e lá tem o acesso a comprar esse livro, tá bom? E no último capítulo, quer dizer, o princípio acreditar, tem essa história dos canteiros que tem sido muito válida e a gente tem usado isso no RUA. O RUA é nosso programa, Rede Ubuntu de Aprendizagem, que acontece em diferentes localidades no Brasil, que ajuda as pessoas a refletirem sobre o seu propósito e a como colocar esse propósito em prática. Quase que no último encontro que a gente faz, a gente fala sobre os canteiros, tá? Porque tem sido bem útil, né? O Leandro aqui está perguntando, ó, uma dúvida, o equilíbrio é difícil. Concordo, Leandro. Tem alguma alguma dica de como fazer para encontrá-lo? Então, o equilíbrio aqui tem uma coisa que acho que a principal mensagem do equilíbrio é que ele é dinâmico, né? A melhor metáfora do equilíbrio que a gente tem usado é a bicicleta, né? Uma bicicleta entra em equilíbrio quando ela está em movimento, né? Se você para de pedalar, você cai. Então o equilíbrio muitas vezes não é o ponto do meio, e a gente de alguma maneira, muitas vezes, eu pelo menos na minha jornada, pensei que o equilíbrio era o ponto do meio, então um pouquinho de cada, ou metade de cada, e o equilíbrio, ele é dinâmico, ele é fluido. Então duas dicas aqui que eu dou, Leandro. Primeiro, assistir o Café com Edu, chamado Fluidez, que está no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/redeubuntu. Lá tem uma playlist do Café com Edu. Tem um episódio aqui do nosso Café com Edu chamado Fluidez. A fluidez tem muito a ver com equilíbrio no mundo de hoje, tá? É preciso fluir, tá? Com consciência. Então é preciso fluir nos canteiros, é preciso fluir nas atividades para buscar o equilíbrio, tá? E o equilíbrio é dinâmico, ele não necessariamente é um ponto. É isso aí, Rede Ubuntu, tá? E a segunda coisa tem a ver com uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, é a espiritualidade, tá? E aí cada um aqui, a dica da busca do equilíbrio é você se centrar. É você buscar atividades, mecanismos de você estar conectado com você mesmo. Não no piloto automático. É você estar inteiro, tá? Então, qualquer prática, e aí nas diferentes formas que tem no mundo, e tem milhares de formas, você precisa encontrar a sua, você se conectar com você mesmo. Isso ajuda muito em equilíbrio. Respiração é fundamental nesse processo, tá? A habilidade de você conseguir respirar, estar inteiro e conseguir refletir sobre quem é você, o que você está fazendo, suas atividades e como é que você busca isso, tá? Isso tem sido um exercício para mim também, tá? Então saiba que eu estou na mesma jornada, né? Tenho praticado e tenho ido nessa direção também. Beleza, Leandro? Respondido? Ou pelo menos essas são as dicas que eu tenho. Se você tiver mais dicas aí, ou outras pessoas aqui tiverem dicas sobre equilíbrio, pode gritar, né? Alguma dica para não desanimar e sair do foco? Isso tem a ver com resiliência, tá? Então, dentro do Purpose, né? Purpose é o nosso modelo do empreendedorismo, né? Purpose na vertical, e aí P de paixões, U de Ubuntu, R de resiliência, tá? Uma coisa que ajuda muito em resiliência, em não desanimar, é o propósito, Samara, eu vou dizer para você. Acho que é uma das primeiras coisas. Então, quando você está na lama, quando você está, puta, o que eu estou fazendo mesmo? Eu já passei várias vezes, esse início desse ano, inclusive, eu já passei por esse momento, e a gente passa várias vezes por esse momento. Você refletir para que você está fazendo o que você está fazendo te ajuda a levantar. Então, se você tem clareza de que propósito é esse, de que direção é essa, isso te ajuda muito a levantar, tá? A outra coisa que
que me ajuda bastante a não desanimar, ou na verdade a desanimar, mas a levantar, porque muitas vezes você vai ficar desanimada mesmo e faz parte da vida, né? Mas o duro da resiliência é o quanto tempo você fica desanimado, né? Então, quanto você fica no fundo e não consegue levantar. Então, a resiliência tem a ver com eu conseguir me amassar, né? Resiliência tem a ver com materiais, por exemplo, uma esponja é super resiliente, então você se amassa, mas depois você volta. Então, uma coisa que ajuda muito a levantar também, que me ajuda, é colocar as coisas em perspectiva, né? Isso quer dizer, colocar fatos, conseguir ver o problema como um problema mesmo, né? A gente tem uma tendência, às vezes, nos desafios que a gente enfrenta, a colocar tudo no mesmo saco. Todos os problemas da tua vida, né? No mesmo saco. Você vai colocando mais problema, mais problema. Então, um problema que era desse tamanho virou gigante. E aí, de alguma maneira, tem uma hora que você fala, nossa, cara, tá tudo um desastre. Eu, às vezes, tenho essa tendência. E aí uma prática que me ajudou muito é peraí, que problema é esse? Que problema de fato está acontecendo? E aí eu poder inclusive escrever, tá? Ter um caderninho para você fazer umas reflexões é uma dica muito sábia, tá? Que é você conseguir escrever, que problema que eu estou enfrentando mesmo, né? E aí, terceira e última dica no caso de resiliência, que é uma coisa que a gente faz muito em workshops, é você refletir sobre a sua fórmula de resiliência. Então, você já passou por problemas muito graves na tua jornada, ou graves, e aí eu estou dizendo graves em qualquer perspectiva, tá? Mas você teve problemas sérios. Como é que você faz para se levantar, né? Como é que você levantou? Porque, de alguma maneira, se você está aqui, muito provavelmente você já tem passado por alguns obstáculos. Refletir sobre o que fez você levantar. E aí você pegar e criar um pouco essa fórmula, porque cada um tem um pouco essa sua fórmula, tá? Então acho que vale aqui essa dica. Beleza? André escreveu aqui, arar, mais semear, mais regar, mais fé, igual a colher. Exatamente. O que eu vi eu almocei com o Afonso. Eu encontrei o Afonso, inclusive, aqui no Café com Edu, tá? O Afonso, eu trabalhei com ele anos atrás na Johnson & Johnson, logo que eu entrei na Johnson & Johnson. E imagina, Samara, valeu. E aí ele se conectou comigo aqui no Café com Edu, a gente foi almoçar semana passada, foi uma delícia, né? E ele trouxe uma frase que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, que semear é uma escolha, a colheita é obrigatória. Né? Alguma coisa assim, tá? Não sei se é exatamente essa frase, mas é esse o entendimento, tá? E eu quero deixar essa última reflexão aqui com vocês que eu gostei muito, né? Você vai colher. O que você for plantar é uma escolha que você vai plantar. Tá? O que você vai semear na vida é uma escolha. O que você vai colher é obrigatório. Significa que se você semear bucha, você vai colher bucha. Se você vai plantar alguma coisa em direção ao seu propósito, você vai colher muito provavelmente o que você está plantando, né? Então, a colheita você sempre vai colher. Tudo depende do que você vai plantar. Isso tem tudo a ver com o que você vai plantar e a história dos canteiros. Beleza, galera? Ótimo dia para vocês. Café com Edu, alguém está perguntando aqui. Café com Edu acontece toda terça-feira, às 8 horas da manhã, tanto no Periscope quanto no Facebook Live. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essas reflexões, trocando ideia. Tem sido uma delícia. Ótima semana para vocês. Até terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. Beijão, valeu, tchau, tchau.